Boa noite, pessoal. Voltando às nossas aulas, hoje irei falar de literatura brasileira. Irei falar sobre o quinhentismo. Pode perceber. Muito bem, pessoal. O que é a literatura? O que é a literatura estuda? É a forma de expressar por escrito, né? Em que retrata todo o processo histórico-social do momento com muitos efeitos especiais. Aqui na literatura, os escritores eles buscam transmitir no texto sua visão de realidade com muita emoção. E para isso eles usam os vários gêneros: o gênero lírico, o gênero dramático, o épico e narrativo. Muito bem, pessoal, vamos começar aqui no quinhentismo. O quinhentismo brasileiro. O que significa o quinhentismo? É uma denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, né? Que corresponde à introdução da cultura europeia em terras brasileiras, o descobrimento do Brasil. Próximo. Origem do quinhentismo no Brasil, 1500, com o descobrimento do Brasil, século XVI. A Europa estava passando o período das grandes navegações. Próximo. Quais eram os objetivos do quinhentismo? Né? Principalmente por as grandes navegações, riquezas materiais. As grandes navegações, Portugal e Espanha, tinham em mente sempre riquezas materiais, uma possibilidade de exploração, né? Resultante da política das grandes navegações e também uma exploração espiritual, a fé cristã, propagar a fé cristã, resultando do movimento da Contra-Reforma. Próximo. O quinhentismo divide em duas vertentes: a literatura informativa e a literatura de catequização, a catequese. Né? Primeiramente, literatura informativa, do século XVI, que é voltada para a conquista material. Né? O que é que a literatura informativa ela retrata? São documentos, cartas, relatórios, mapas, né? Sobre as condições gerais da terra conquistada. Flora, fauna, riqueza, o próprio aborígene, né? E aqui no Brasil, durante o descobrimento, Pero Vaz de Caminha ficou com essa missão de escrever, documentar tudo que ele, aqui no Brasil, ele conseguisse visualizar. Logo, ele começou a escrever sobre a fauna, a flora, a riqueza mineral, ambiental do Brasil, o próprio índio, o aborígene, né? E também os viajantes, outros viajantes, aventureiros e cronistas. Eles fizeram um texto descritivo, que não tinha aquela preocupação estética, arte pela arte, era só texto e descrever como é que era o ambiente aqui no Brasil, a nossa flora, a nossa fauna, o próprio índio. Próximo. Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Dom Manuel. Essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela é a certidão de nascimento do Brasil. Nessa carta tem uma exaltação da terra. Logo aqui eu tenho um trecho da carta que eu vou ler aqui, ó, de ponta a ponta é toda praia. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata dela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem há vinhos. Contudo, a terra em si é de muitos ares, de maneira graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á dela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que se pode tirar, parece que é salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve alcançar. Logo, a carta de Pero Vaz de Caminha, ele relata as condições aqui no Brasil. Os portugueses não acharam ouro de imediato. Eles acharam uma riqueza exuberante da fauna e da flora, e também eles queriam fazer uma conquista espiritual, propagar a fé cristã, já que o índio que morava aqui eram seres politeístas e queriam divulgar o cristianismo. Logo, tinha esse cunho de exploração espiritual e a exploração material. A Carta de Pero Vaz de Caminha foi o primeiro documento escrito no Brasil. Por isso que esses documentos aqui da literatura informativa são documentos descritivos, não é um documento arte pela arte, que tem um soneto, tem as rimas, não, nada disso de literatura. Isso aqui é só a parte inicial, um documento descritivo. Próximo. E além do
Pero Vaz de Caminha, que era o escritor oficial da Esquadra do Cabral, tinha outros aventureiros que vinham na costa do Brasil, que tinham contato com os índios, né? Principalmente as tribos, os tupinambás, que eles faziam antropofagia, o canibalismo. Percebe? O outro tipo de literatura, além da literatura informativa, que é essa da Carta do Pero Vaz de Caminha, no quinhentismo, nós temos a literatura de catequização, a evangelização. Qual é o objetivo? Salvar as almas, implantar a cultura portuguesa, o cristianismo aqui no Brasil para o nativo, o índio, propagar a fé cristã. E quem veio com essa missão foi o padre José de Anchieta, que ele também é chamado do Supremo Pajé Branco. O padre José de Anchieta fez um trabalho muito bom aqui no Brasil. Primeiramente, ele escreveu o primeiro dicionário em Tupi-Guarani. Já que ele ia converter o índio para o cristianismo, ele tinha que saber falar o Tupi-Guarani. Então, o primeiro dicionário do Tupi-Guarani foi o padre José de Anchieta. Ele também usou o processo de catequização dos índios, né? Exploração espiritual, fez teatro de caráter pedagógico, era mais fácil, o índio tinha mais dificuldade com o idioma, era melhor trabalhar o índio de forma lúdica para ele aceitar. E também o padre José de Anchieta, ele conhecia bastante o índio, isso facilitou. E ele misturou os elementos da cultura indígena com a cultura cristã. E também ele fazia poesia de devoção, percebe? Tá, pessoal? E o José de Anchieta, ele fez a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Ele fez um poema à Virgem, a Santa Inês, que era um alto, tipo aquele alto do Alto da Compadecida. É o alto aqui, um alto, poemas à Virgem, a Santa Inês, que era um alto que explicava na festa de São Lourenço, apresentava as falas do diabo ligado aos costumes nativos, condenado pelo catolicismo. Logo, nesse alto implantava que os costumes dos índios, eles eram condenados pelo catolicismo, principalmente o canibalismo e o consumo do cauim, que era um tipo de bebida que eles faziam nas tribos, né, que era proibido pelo catolicismo. E o padre José de Anchieta fazia tipo um alto, tipo uma peça teatral, para mostrar que isso aí não era legal e que o índio deveria abandonar esse tipo de procedimento. Outros viajantes, aventureiros, também escreveram na época da literatura no quinhentismo, Pedro Lopes de Souza, Pedro de Magalhães, Gandalf, Gabriel Soares de Souza, etc. Vamos lá, pessoal, dando continuidade à aula de literatura, vamos falar sobre o Barroco. O Barroco no século XVI. O que vem a ser o Barroco? É um movimento da Contra-Reforma. Como nós sabemos, Martinho Lutero, ele implantou o sistema da Reforma e a Igreja Católica, para não perder seus fiéis, lançou o movimento da Contra-Reforma. O movimento da Contra-Reforma com o homem, o Deus no centro do universo, né? Origem do Barroco, 1601, com a obra Prosopopeia. Bento Teixeira lança esse poema épico chamado Prosopopeia. Então, obra introdutória do Barroco, Prosopopeia, 1601, de Bento Teixeira. No Barroco, a igreja quer resgatar o prestígio, né, com esse movimento da Contra-Reforma. Os valores medievais, humanistas e teocêntricos, como Deus, o centro do universo. E com esse movimento da reforma, eles implantavam o homem como centro do universo. Aí o que acontece? Na época, o homem convivia aquele conflito. O conflito do corpo e da alma, né? O antropocentrismo versus o teocentrismo, Deus e o homem no centro do universo. E o Barroco, os poetas usavam uma linguagem rebuscada. Essa linguagem era para mascarar esse momento, desse conflito, porque muitas vezes o homem não sabia o que seguia, se o Deus era o centro do universo ou o homem. Tinha aquele conflito, aquela dualidade, né? Corpo versus alma, né? E também usavam uma linguagem rebuscada para mascarar esse
esse tipo de conflito. E também eles plantavam a ideia que a vida era efêmera, tinha que aproveitar a vida, né? E ao mesmo tempo não pecar, porque se ele aproveitasse muito a vida, poderia ele entrar na vida mundana, e isso aí poderia causar muitos pecados, ele não adquiria a vida eterna. Logo ele ficava naquela dúvida: eu tenho que curtir a vida, mas ao mesmo tempo eu não posso pecar porque eu quero a salvação. Aí ele ficava naquele conflito, né? Logo o barroco tinha esse item aqui, a dualidade, como eu expliquei aí anteriormente. Os poetas, eles colocavam nos poemas, implantavam muitos contrastes, os paradoxos, a antítese, que é a oposição entre duas palavras, né? Usavam muitas figuras de linguagem barroco, né? E o barroco tem duas vertentes, que é o cultismo e o conceptismo. Cultismo é um jogo de palavras, trocadilhos. Os cultistas primavam pela forma, garantindo o encantamento dos versos, pelo uso excessivo das figuras de linguagem, né? Isso aí, jogo de palavras, era o pessoal que desenvolveu o cultismo, né? O cultismo também é chamado de gongorismo. Conceptismo é o jogo de ideias, não é o jogo de palavras, o jogo de ideias, da lógica, textos argumentativos. Os conceptistas, eles buscavam um formato de convencimento, para tanto costumavam conduzir o leitor a certos conceitos, geralmente de ordem moral, né? Tinha muito poder da técnica da persuasão argumentativa, e o conceptismo ele é conhecido também por quevedismo. Logo nós temos aqui o cultismo e o conceptismo. Cultismo, jogo de palavras. Conceptismo, jogo de ideias. Beleza? Podemos prosseguir. No Brasil, principalmente na Bahia, né, na época da economia canavieira, né, Gregório de Matos Guerra, na Bahia, ele tem chamado o nome de Boca do Inferno. Por que ele tem esse entre aspas, apelido? Porque ele criticou muita gente na sua época, através de suas poesias. E as poesias dele tinham três vertentes: uma vertente lírico-amorosa, uma vertente sacra, né, e uma vertente satírica. Apesar que o barroco tinha muito essa religiosidade, logo tinha uma vertente sacra muito forte. E também tinha essa vertente satírica, que era mais específica dele, por isso que ele se tornou Boca do Inferno. Ele criticava muitas pessoas da sua época, na Bahia, Salvador. Logo aqui tem uma poesia sacra do Gregório de Matos Guerra, do Boca do Inferno, que é uma poesia que fala: pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, de vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. O que é que ele quis dizer aqui? Com esse jogo de palavras, com essas figuras de linguagem, ele quis dizer que ele pecou não porque ele quis pecar, ele pecou porque ele estava aproveitando a vida e pecou. E ao mesmo tempo, ele está pedindo perdão para ser perdoado dos pecados dele, porque ele não pediu para nascer. E se você notar aqui, ó, essa poesia sacra é um jogo de palavras. Você pode olhar aqui os versos, ó, terminado, ado, ido, tem aquela rima cruzada que é característica do barroco. Esse uso de versos rimados, né? E também figuras de linguagem para dar aquela ideia do conflito. Isso aqui é jogo de palavras, isso aqui é cultismo. Procede? E da poesia lírico-amorosa, o que é que o Gregório de Matos escreveu? Muitas coisas, mas um trecho muito importante é esse aqui, ó. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um ribuliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Logo, o Gregório de Matos Guerra, nesse trecho aqui, uma poesia lírico-amorosa, né? Para a época, isso aqui abalou muito a sociedade de Salvador, com esse poema lírico-amoroso do Gregório de Matos Guerra.
Prossegue. Olha aqui outro trecho de um poema do Gregório de Matos Guerra. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vos, se uniformaram? O que é isso aqui? Justamente o que eu estou falando. O jogo de palavras, o cultismo. Né? Aqui é um soneto, uma parte de um soneto onde tem a rima ara, ente. Ele usou muito isso aqui, um jogo de palavras, as antíteses, os paradoxos, né? Os hipérbatos. Isso aí faz com que esse jogo de contraste, uma linguagem rebuscada, justamente para mascarar o homem da época que vivia aquele conflito, aquela dualidade, né? Se pecava ou não pecava, se Deus era o centro do universo ou o homem, ficava sempre naquela dúvida. Prossegue. Logo aqui outro trecho também de Gregório de Matos Guerra. Ardor e firme coração nascido, prantos por belos olhos derramados, incêndio em mares de água disfarçado, rios de neve em fogo convertido. Olha aqui o jogo de palavras, olha aqui a antítese, olha aqui os paradoxos, incêndio em mares de água, isso é paradoxo, né? E olha também a rima aqui, ó, ido, ado, isso aqui são versos de um soneto, isso aqui é um quarteto de um soneto. Logo eles prezavam por esse jogo de palavras, esse contraste, esses usos de figuras de linguagem. Prossegue. E também na poesia satírica, em suas poesias, em suas sátiras, né, o Gregório de Matos Guerra, ele ridicularizava o brasileiro, que trabalha para sustentar o colonizador. Na época, o Brasil era colônia de Portugal. E todo o processo desenvolvido aqui no Brasil de exploração e as riquezas iam para Portugal. E ele colocava isso nos poemas, que os brasileiros são bestas, estarão a trabalhar toda a vida por manter maganos de Portugal. Processo. Dando continuidade aqui, pessoal, no trecho de um poema de Gregório de Matos Guerra, O Boca do Inferno. Uma freira uma vez criticou ele porque ele era muito magro. Aí, em homenagem à freira, ele fez um poema. Ele fez: se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Mas me resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais um passarinho melhor. Logo, isso aqui, de uma forma ou de outra, foi um método que ele arranjou de criticar essa freira. Logo, o Gregório de Matos Guerra, ele criticava todo mundo, o clero, os administradores, os donatários, todo mundo eles criticavam. Os padres, né? Ele era conhecido como Boca do Inferno. Prossegue. Aqui outra parte também de um poema de Gregório de Matos Guerra, é a vaidade que falha nesta vida. Olha aqui que os termos não estão na ordem direta, o sujeito vem no meio, né? Sujeito, verbos, complementos verbais fora de ordem, o hipérbole, a figura de linguagem, rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil, com ambição dourada, airosa rompe a raça presumida. O que é isso aqui? Olha aqui, ó, ida, ada, logo aqui é um soneto com aquela meta, com a rima, com um jogo de palavras, púrpuras mil, isso aqui é uma hipérbole. Logo, o Gregório de Matos Guerra usava muito o cultismo, o jogo de palavras. Prossegue. E também agora o outro poeta que se destacou também no Barroco, na Bahia, no Brasil, foi o Padre Antônio Vieira. Só que o Padre Antônio Vieira, ele não era cultista, ele não usava os poemas como um jogo de palavras. Ele era conceptista. Ele usava o jogo de ideia, o jogo da persuasão, do convencimento, né, dos sermões. Um dos mais oradores sacros que o Brasil teve. Escreveu profecias, cartas e sermões. Um famoso é o Sermão da Sexagésima, Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Logo, esse Padre Antônio Vieira, ele escreveu muito, os poemas dele era esse sermão. Logo, tinha um cunho de convencimento, da persuasão. Logo, no Barroco nós temos o
Gregório de Matos Guerra e o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, conceptista, e o Gregório de Matos Guerra, cultista.